Tínhamos já discutido bastante, o presidente só fez a assinatura protocolar. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do governo federal, a pedido do presidente Lula, para dizer ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo brasileiro, que estamos todos nós brasileiros e brasileiras sensibilizados com essa catástrofe climática e ambiental que acomete ainda o Rio Grande do Sul, para dizer que um grande passo foi dado hoje aqui no governo federal. O presidente Lula, ele acabou de assinar um pedido de decreto legislativo, pedido de autorização de decretação de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul e nos municípios afetados pelas enchentes recentes. O que significa este projeto de decreto legislativo? Significa a possibilidade real, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional, se essa for a vontade do Congresso Nacional, estava presente o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, se for a vontade do Congresso Nacional, que nós possamos, a partir daí, ter excepcionalidades na Lei de Responsabilidade Fiscal para socorrer no aspecto orçamentário, financeiro e com incentivos e benefícios o Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro ponto a ser colocado, esse decreto nos dá segurança jurídica, transparência e controle dos gastos públicos. Ele é um decreto limitado, não só ao Estado do Rio Grande do Sul e aos seus municípios impactados, mas também essas exceções, a partir de então, só valerão se especificamente para as ações referentes à calamidade pública, todas elas. Eu gostaria ainda de reforçar, antes de passar a palavra para os meus colegas, que não há necessidade, portanto, num primeiro momento, de novo, se for essa a vontade do Congresso Nacional, não há mais necessidade de uma PEC, como aconteceu no passado. Por quê? Porque o protocolo de crise da pandemia, diante daquele momento, nos permitiu não só editar uma emenda constitucional, mas também alterar naquele momento a Lei de Responsabilidade Fiscal. E assemelhamos os casos de calamidade pública aos casos de estado de sítio, estado de defesa, para efeito de excepcionalidades. Então, com este decreto legislativo, que é um guarda-chuva, nós poderemos editar outros tantos atos. Uma possível medida provisória com crédito extraordinário, uma negociação do Ministério da Fazenda com o governador do estado em relação à dívida, em relação a incentivos e benefícios para os setores produtivos, comerciantes, empresários, agroindústria, agricultura, pecuária e também para a população que foi, obviamente, atingida. Então, diante disso, repito que este é um primeiro passo e tivemos aí, num primeiro momento, uma conversa muito propositiva com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que estão voltados 24 horas também por dia para que possamos, em conjunto, de forma harmônica, dar respostas o mais rápido possível à população do Rio Grande do Sul. Ministro, no orçamento, o que já foi empenhado, o que é restos a pagar, qual é o valor que se tem para trabalhar em cima dele? Isso é separado. A partir desse decreto legislativo, fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o Estado e com os municípios. Nós vamos, a partir de agora, aguardar as demandas das prefeituras, do governo do Estado e principalmente também da cidade de Porto Alegre, é importante lembrar da capital de Porto Alegre, que foi muito atingida, e também dos ministérios setoriais. Vamos aguardar o orçamento necessário do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério dos Transportes, que obviamente estão fazendo o levantamento. Então, eu queria, assim, deixar muito claro, nós não temos sequer estimativa do quanto vai ser necessário. Isso tudo vai vir, nós vamos colocar uma lupa nesses valores para deixar muito claro que não é qualquer coisa que entra como crédito extraordinário, algumas coisas vão entrar dentro do orçamento, ou seja, vão impactar o primário, vão impactar o limite de gastos, se não for considerado ações específicas para a calamidade pública. Ministra, essa autorização vem a partir do PDL, então o Congresso vota esse PDL enviado pelo presidente Lula e aí eles dão essa autorização para esse gasto fora da meta fiscal. Perfeito. E vota quando? Já tem alguma previsão? Eu
eu acho que o Congresso Nacional tem essa noção da importância e da urgência, né? E enquanto o decreto está sendo discutido e aprovado pelo Congresso Nacional, esta é a semana de trabalharmos dobrado no que se refere a levantamento de todas as demandas. Eu vou passar a palavra para os colegas para não monopolizar aqui, mais importante, só para de novo, porque é a grande pergunta que todo mundo está me fazendo pelo celular. De quanto é, qual é a estimativa? Vou repetir as palavras do presidente Lula. Só quando essa água baixar é que, lamentavelmente, nós vamos ver a extensão imensa do custo, né, do estrago e da tragédia nacional que foi a situação do Estado, que está sendo a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Ministra, só uma dúvida. A senhora falou que depois de aprovado o decreto, pode sair MP com crédito extraordinário ou decisões sobre a dívida do Rio Grande do Sul. O que pode ser feito? Ela pode ser suspensa? O que pode ser feito? Já há um desenho de... A gente pode dizer o que a lei permite, mas eu não vou aqui ficar dizendo o que a lei permite. Suspensão do pagamento mensal, do serviço da dívida, que a dívida hoje, ano dá algo em torno de pagamento, algo em torno de 3,5 bi. Poderia aqui ficar elencando uma série de medidas possíveis pela legislação, mas essa é uma tarefa do Ministério da Fazenda, então, em respeito ao ministro Haddad, que vai conduzir, que conduz muito bem esse processo, né? Nós vamos deixar para que ele fale no momento oportuno, lembrando que o governador ainda não fez oficialmente esse pedido, porque também provavelmente deve estar aguardando esse decreto legislativo. Ministra, a reclamação dos prefeitos e tal, assim, né, uma demanda era sobre essa velocidade na descentralização dos recursos. Como é que, quer dizer, esse decreto ele facilita isso também? Perfeito, muito obrigada, porque assim, o decreto, ele praticamente tira quase que todas as amarras burocráticas, porque ele dispensa não só os limites de gasto e de meta fiscal, mas ele dispensa uma série de burocracia da legislação, de contratos, né, de licitação. Claro que cada município vai ter que decretar o seu estado de calamidade pública municipal, o governo do estado, se já não fez, vai ter que decretar o estado de calamidade pública estadual para fins de licitação local. Mas da nossa parte, ele elimina a burocracia e, consequentemente, não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Ministra, com esse decreto está mantido, não tem... A meta fiscal está mantida até o fim do ano? A meta fiscal está mantida até o final do ano e nós podemos utilizar os recursos do orçamento federal fora do limite do gasto, que nós temos um teto, e fora da meta fiscal, única e exclusivamente para o Rio Grande do Sul e para os casos específicos de calamidade pública. A estrada, a ponte, o posto de saúde, a reforma da creche, ou seja, para que nós possamos resolver um possível linha de financiamento, incentivos para a retomada do setor produtivo, alguma coisa focada também às pessoas que perderam as suas moradias. Isso fica fora do limite de gastos e isso fica fora da meta fiscal, o que nos dá o conforto de dizer, exatamente por isso, que a meta fiscal de 2024 continua valendo. O governo vai liberar o SAC-FGTS de calamidade pública para as regiões afetadas? Eu não gostaria de entrar, a gente discutiu tudo isso, mas eu vou repetir, nós não vamos adiantar nenhuma medida pontual ou setorial, isso tudo vai estar sendo, nós estamos agora, eu vou subir para voltar para o grupo de trabalho, está sendo levantado, todos os ministérios setoriais estão dizendo qual é a forma que cada ministério pode ajudar dentro das suas ações, está no radar, como vocês viram, é público, então eu vou dizer alguma coisa em relação ao FGTS, eu só não posso adiantar o que é, eu peço desculpas. Ministro, o pagamento das emendas vai ser imediato? De uma medida provisória que seria assinada pelo presidente Lula, com recursos de maneira emergencial. Então, essa medida provisória, que a senhora está falando... Se derá após a aprovação.
Não é só por isso, Não é só o porque- próprio decreto. É porque eu preciso do decreto para garantir o crédito extraordinário. Eu não posso emitir crédito extraordinário. Eu poderia, mas dentro de uma situação muito mais restrita. Então, como a dimensão é maior do que qualquer coisa que nós já vimos, antes a gente podia baixar uma medida provisória abrindo crédito extraordinário. Mas nós vamos investir e gastar muito mais. Então, consequentemente, não é a hora. E nem os prefeitos ainda oficialmente nos demandaram, porque eles ainda não têm dimensão. Nós queremos mandar uma medida provisória só com valor único, envolvendo uma série de medidas. Ministra, precisa do decreto para poder pagar as emendas parlamentares? Aí, Não. Achou? Já.